Pessoal, hoje a semana já começou com uma sequência de más notícias para o presidente Lula, que foi novamente desmascarado durante a sua viagem na China e sofrendo duras críticas até mesmo do ex-presidente Michel Temer, indicando aí que a sua queda de popularidade parece dessa vez irreversível. Já deixa aqui nos comentários se você acha que o Lula sabia tudo o que passava dentro do INSS, com base nessa fraude que até o irmão dele, né, até o sindicato onde o irmão dele é vice-presidente, está envolvido, que é o Sindinap. Você acha que o Lula sabia de tudo ou você acha que não? Que ele é inocente nessa história? Comenta aí para mim a sua opinião. E mais uma vez, gente, o STF se envolve em mais uma polêmica, só que dessa vez parece que fazia parte da estratégia da direita. Parece que o plano da direita deu certo. Olha só, será que o STF caiu numa armadilha da direita? Eu vou te mostrar aqui uma informação que saiu e eu quero que vocês me contem o que vocês acharam. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha. Bora lá direto aqui para as notícias, gente. Eu começo com a primeira. O que você acha de uma xícara de café ser R$56? Isso é o que está acontecendo. Saiu no jornal Poder 360, xícara de café no hotel onde Lula se hospeda na China custa R$56. O presidente está hospedado em um estabelecimento luxuoso em Pequim. Gente, lá, segundo a matéria aqui do jornal Poder 360, uma xícara de café simples, preparado de modo expresso, que é aquele feito na máquina, é vendido aqui a 70 yuans. Considerando a conversão de que a moeda chinesa equivale a 78 centavos, a bebida custa em média R$ 54,60. A título de comparação, um pacote de 250 gramas de café na China custa em média R$ 17,18. Então, a gente vê aqui a viagem de Lula, né, a visita oficial em Pequim, que começou nessa segunda-feira, 12 de maio, quando Lula participará do Seminário Brasil-China, organizado pela Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. E terça-feira, que é amanhã, 13 de maio, o chefe do executivo participará da abertura do 4º Fórum China-América Latina e Caribe pela manhã. À tarde, Lula terá encontros bilaterais com as seguintes autoridades chinesas. Mas aí a gente vê, né? Aqui essa questão chamou nossa atenção e eu vou trazer para vocês. Ana, por que você está falando sobre isso? Porque eu estou falando de um governo, gente, de um partido, né, de uma ideologia política que traz muita hipocrisia em suas falas, com base em suas ações, né? Enquanto milhões de brasileiros lutam para pagar o básico, que é o arroz, o feijão, uma passagem de ônibus, um remédio qualquer, o presidente Lula gasta o nosso dinheiro em um hotel de luxo, pagando R$56 em uma simples xícara de café. Mas isso todo presidente faz, o Bolsonaro também fazia, olha só, vamos levantar lá atrás. Tá bom, quer votar no passado, vamos votar no passado. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês? Não é o fato do presidente viver como rei, que é o que acontece aqui no Brasil e em muitos países. Mas é o fato, estamos falando do que você prega e do que você faz. Eu estou trazendo, mostrando para vocês que não adianta o brasileiro ser iludido por discurso bonito. Nós temos que olhar as ações do político. E seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for, nós estamos falando de atitudes. Atitudes versus o que você fala. E a gente tem que comparar muito isso para cobrar um político e para melhorar o nosso Brasil. Senão a gente vai ser enganado e o Brasil vai ficar caminhando para a falência, que é o que a gente está vendo hoje. Se você acha que é normal pagar, eu falei que eu tava pagando R$50 aqui num pacote de café. Teve uma inscrita do canal que falou, Ana, tá barato aí, porque eu paguei 70. Então, se você acha, meu amigo, que isso é normal para onde um país paga R$1.500 de salário mínimo, desculpa, mas você também tá desconectado com a realidade. Você tá igual o presidente Lula, totalmente desconectado da realidade, porque assim, o Lula, ele sempre fala mal dos ricos, percebe? A esquerda sempre fala mal dos ricos. Ah, porque uns têm muito, não, eu prefiro outro dia. Ele trouxe essa fala do Lula. Pode jogar em qualquer jornal, aí você vai ver. Ele falando que ele preferia ver todo mundo com pouquinho do que ver poucos com muito. Uma questão aí de ideologia comunista. E a gente vê ele falando isso e tal, não, porque todo mundo tem que estar nível baixo. Não é que todo mundo tem que estar no nível alto, todo mundo tem que estar no nível baixo. Porque a condição que dá dentro do governo para o povo, não tem como todo mundo subir de nível, é só ladeira abaixo, né? Com muitos impostos, com tudo alto, salário baixo, e aí ficam pensando ainda em possibilidade de congelar salário, mais ainda. Olha os servidores, coitado, como sofrem.
Menos os servidores de alto escalão, porque político ganha bem pra caramba. A gente gasta uma média de 250 mil por mês por cada deputado, né? Os luxos deles. Mas para Lula, luxo nunca é demais, gente, desde que seja pago por você, claro, né? Por nós cidadãos. A esquerda se diz dos pobres. Sempre teve essa habilidade de pregar moral em cima de palanque, enquanto desfruta de privilégio nos bastidores. E é isso que eu estou falando. Lula é o retrato vivo dessa farsa, porque ele tem a audácia de olhar para o povo que sofre com preço alto e dizer, tá caro? Não compra. Mas ele compra. Com o nosso dinheiro, tá tudo caro sim, mas ele não abre mão, porque não é ele quem paga, é o povo. Então essa hipocrisia salta aos olhos. E se Lula se indigna tanto com a elite, por que ele vive como se fosse parte dela? Né? Como se fosse, por que ele não paga do próprio bolso? Abre mão, fala, eu vou abrir mão do meu salário. Eu tô abrindo mão do meu salário. Eu não preciso do salário, vou trabalhar de graça porque eu amo o Brasil, já sou muito rico, já tenho muitos bens. Vê se ele faz isso. Né? Então a gente vê que enquanto tudo isso, quando a gente fala que a conta vai para os cofres públicos, dentro desse governo não há limite para o desperdício. Pode ver que ele foi o governo que mais aumentou a arrecadação, porque tributou tudo, né? O governo dos impostos, mas não consegue zerar, porque ele aumenta os gastos e aumenta a arrecadação. Mas tem que aumentar a arrecadação, mas tem que diminuir os gastos, e essa não é a única solução. Tem que ter toda uma gestão completa. Então, a gente percebe aí, né, que enquanto o INSS afunda em fraudes, escândalos, filas intermináveis, o pobre precisa de um benefício, espera meses. E esse dinheiro que ele está gastando de R$56 de café, gente, é o mesmo dinheiro que falta na escola, é o mesmo dinheiro que falta nos hospitais, é o mesmo dinheiro que falta para pagar mais servidor, é o mesmo dinheiro que falta para dar uma política justa de salário. Entendem? Então é isso que a gente quer trazer, que esse discurso de igualdade que ele prega virou uma piada de mau gosto. Então esse episódio do café aqui que o Jornal 360 trouxe, ele revela algo mais profundo. Ele fala do desprezo da gestão do governo atual pela realidade do povo. Isso não é governar com empatia. Governa com soberba. E acha que, eliminando a oposição ou calando a crítica da imprensa, vão se manter no trono como se o povo fosse burro, né? Então não dá. Aí vem a outra questão aqui, né? A hipocrisia seletiva. Porque aí, olha só para ver como que a hipocrisia é grande, né? Aqui mostrou no jornal Poder 360 que uma entidade judaica criticou as falas antissemitas do Lula. Aqui saiu que a CONIB, que é a Confederação Israelistas do Brasil, classificou as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tô lendo aqui o trecho da matéria para vocês, sobre o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas como antissemitas e irresponsáveis, porque numa nota divulgada no domingo, a entidade criticou a fala do Lula a jornalistas em Moscou, na qual ele afirmou que Israel comete um genocídio na faixa de Gaza sob o pretexto de matar terroristas. E a organização também responsabilizou o petista por incentivar o antissemitismo entre seus apoiadores. Segundo a CONIB, o presidente mais uma vez sugeriu que Israel mata deliberadamente mulheres e crianças palestinas sob o pretexto de combater o Hamas. Acusar judeus de matar criança é uma das formas mais antigas e deploráveis do antissemitismo. E é lamentável e perturbador que o presidente do país siga promovendo esse libelo antissemita pelo mundo, afirmou a organização. Então a entidade também afirmou que o presidente omite em suas falas a responsabilidade do Hamas no início do conflito, né, quando iniciou o ataque ao território israelense. Então isso daqui mostra, gente, mais uma vez essa hipocrisia seletiva. Por quê? Porque Lula condena o Israel, mas ele abraça ditadores assassinos, né? A gente vê aqui que o Lula superou mais uma vez na arte da hipocrisia política ao criticar Israel, porque ele fez declarações duras, acusando o país de matar mulheres e crianças. O discurso foi imediatamente rebatido, né, pela entidade judaica, igual mostrou o jornal Poder 360. Mas a pergunta que ecoa é o seguinte: por que Lula se indigna seletivamente? Porque ontem mesmo, o mesmo Lula que acusa Israel de assassinato, ele estava abraçando Vladimir Putin, né, que é considerado como um ditador responsável por invadir a Ucrânia, derrubar hospitais, arrasar a escola, bombardear civis e sim, matar mulheres e crianças.
né? Cadê a indignação aí? Cadê o tom moralista e as lágrimas públicas? A verdade é simples e incomoda, né? O Lula não é que tem problema com guerra ou violência. Parece, do jeito que ele fala e com base no que ele age, quem ele apoia, que ele tem um problema com quem não se alinha aos seus interesses ideológicos. É diferente. Aí mais, quer mais? Tem mais aqui. Jornal Infomoney trouxe a matéria. Queda na popularidade fará Lula meditar 10 vezes sobre reeleição, diz o Temer. Saiu aqui no Jornal Infomoney. O Temer trouxe a respeito do Lula sobre a popularidade dele. Então aqui, o Michel Temer, que é ex-presidente, ele jogou a real. O Lula vai ter que pensar 2, 5, 10 vezes antes de tentar uma reeleição ano que vem. E o motivo é muito simples, a queda vertiginosa da sua popularidade. É um recado claro vindo de alguém que conhece os corredores do poder. Segundo o Temer, o Lula perdeu o diálogo com o Congresso. Então o povo já não engole mais as promessas requentadas de um governo que vive preso ao passado, né? Sem projeto, sem inovação, com o discurso cada vez mais cansado. Então o Lula, ele voltou ao poder prometendo paz e amor, pacificar o país, reconstruir o Brasil. Não foi esse o discurso? Mas o que ele entregou até agora, quando a gente analisa, né? Instabilidade, confronto de instituições, perseguição à oposição, escândalos que se acumulam, inclusive envolvendo seus próprios familiares, como o caso aqui do sindicato, que tem o irmão dele envolvido. Então, enquanto isso, a população sente no bolso o peso de um governo que gasta demais e entrega de menos, gente. Então, é isso, né? O Lula, ele já não é mais esperança da esquerda, ele é um peso. E o seu governo mostra sinais claros de desgaste. E o pior, não tem um sucessor preparado. Então a esquerda, ela acaba ficando presa à figura dele como um símbolo que já não representa mais nem mesmo sua própria base. Comenta aí o que você acha. E aí a gente vê o plano da direita em questão do STF, né? O Moraes, ele concede prisão domiciliar a Roberto Jefferson. A decisão se deu em caráter humanitário devido ao quadro de saúde de Jefferson e ex-deputado volta à residência em que atirou contra policiais ao resistir à volta ao regime fechado. Então aqui, olha o que o jornal trouxe. Vou ler aqui o trecho da matéria para vocês. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu prisão domiciliar ao ex-deputado federal Roberto Jefferson. Aos 71 anos de idade, Jefferson está preso em regime fechado desde outubro de 2022. Porém, desde junho de 2023, encontrava-se no Hospital Samaritano Botafogo do Rio de Janeiro devido a problemas de saúde. E na sexta-feira, dia 9, a Procuradoria-Geral da República havia se manifestado favoravelmente à prisão domiciliar humanitária a Jefferson, pedida pela defesa. O parecer da Procuradoria-Geral da República baseou-se em relatórios médicos enviados pelo hospital que descrevem um quadro clínico de crises convulsivas, desnutrição calórico-proteica, possível foco de infecção em cavidade oral e síndrome depressiva grave. Além disso, os documentos apontam o histórico de uma série de tipos de câncer por pâncreas, tireoide e cólon, além de diabetes. A prisão domiciliar foi concedida por Moraes com a condição de que Jefferson cumpra as seguintes medidas restritivas, que é usar a tornozeleira eletrônica, suspensão do passaporte, proibição de ausentar do país, proibição de utilizar redes sociais, inclusive por meio de terceiros, proibição de conceder entrevistas a veículos jornalísticos, salvo se for autorizado pelo STF, e proibido de receber visitas, salvo de advogados e pessoas autorizadas pelo STF. Então, em casa, Jefferson também tem que cumprir pena em regime domiciliar, exclusivamente em residência em Comendador Leve Gasparian, município com menos de 10 mil habitantes, no interior do Rio de Janeiro, a 160 quilômetros da capital. É o que definiu o Moraes. Então, aqui mostra, né, com base nessa situação, que a justiça, quando ela tem um lado, a impunidade vira regra, né? Mais uma cena do absurdo jurídico brasileiro. Porque assim, não é que porque ele tá doente, a gente entende toda essa situação, mas a gente fala sobre o peso das medidas quando é oposição e quando é, né, aliados do governo. O Alexandre de Moraes aqui, né, ele concedeu essa prisão domiciliar ao Roberto Jefferson, condenado por corrupção, réu reincidente, figura histórica e escândalo, curiosamente, mais um personagem do círculo que orbita a velha política e tem relação com o sistema que sustenta Lula. Enquanto isso, o ex-presidente Bolsonaro, debilitado na UTI, foi intimado pela justiça mesmo na UTI. Então a gente vê um ato que mais parece
provocação do que cumprimento do dever legal, né? Quando foi o caso mesmo lá dos atentados, teve gente que morreu lá na cadeia dos manifestantes do 8 de janeiro. Não teve prisão domiciliar. Mãe com filho pequeno ficou na cadeia, mesmo sem ter sido condenada. Não teve prisão domiciliar, mesmo a lei permitindo que, enquanto você não é condenado, caso você tenha filho menor de idade, você pode ter prisão domiciliar. Mas negou tudo. Mas quando é para aliados, percebe que ele usa essa questão de prisão humanitária? Então, parece, isso daí, essa atitude, parece que a justiça tem um lado. Parece que a impunidade virou regra. E eu queria saber a opinião de vocês. E aí veio um outro plano, que muitos estão dizendo que o STF caiu na armadilha da direita e que a direita venceu. Saiu aqui pelo jornal Carta Capital, o plano que livraria Bolsonaro da ação do golpe nasceu morto, mas força novo desgaste ao STF. A corte barrará a artimanha e manterá o processo contra a ramagem, exceto por 2 crimes. E os demais réus, inclusive o ex-capitão. Então tem aqui o jornalista Leonardo Miaso, trouxe um texto mostrando que, sem surpresas, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade rejeitar a manobra da Câmara para livrar o deputado Alexandre Ramagem, que é do PL, de toda ação penal de golpe e, de quebra, lançar uma boia de salvação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento terminou no sábado, dia 10, até final de semana, não, vamos trabalhar. É algo que pode libertar Bolsonaro? Não. Vamos trabalhar para poder reverter isso aí, né? E aí, eles votaram nesse sentido, né? Os ministros Alexandre de Moraes, claro, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia. E ao aprovarem essa proposta genérica que flertava o cancelamento integral da investigação sobre a tentativa de golpe, os deputados dobraram a aposta em uma estratégia inviável, uma vez que o STF já havia deixado claro que não toleraria artimanhas. Então, o plano da direita deu certo. A articulação do PL estava desde o início fadada ao fracasso jurídico, porque a Constituição, por óbvio, não prevê possibilidade do Congresso paralisar por inteiro uma ação penal do STF que atinge outras pessoas além de parlamentares. E o que a Carta Magna autoriza é a suspensão de ação contra deputados ou senadores por crimes ocorridos após a diplomação. Não há aval, portanto, para interromper processos contra outras pessoas ou mesmo contra congressista por crimes anteriores à diplomação. Então o Congresso sabia disso, porque eles não são burros, né? O que aconteceu é que essa era a intenção da direita. A verdadeira vitória da direita, eles quiseram mostrar que está na consciência do povo. A decisão da STF de reverter a votação da Câmara, que poderia proteger o deputado Ramagem e indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, não foi uma derrota para a direita. Segundo essa matéria, foi muito pelo contrário. Segundo a matéria do Carta Capital, o objetivo era muito maior, era expor, mais uma vez, o desequilíbrio e o partidarismo dentro da Suprema Corte. E nisso o plano foi um sucesso, segundo eles. Enquanto o Brasil sofre com fraudes escancaradas no INSS, onde até irmão do Lula está envolvido, o STF se mantém em silêncio. Nenhuma canetada urgente, nenhuma reunião extraordinária, nenhum final de semana trabalhado por isso, nenhum ministro ainda público pedir investigação à justiça. Mas quando o assunto envolve Bolsonaro ou seus aliados, perceba-se que o tribunal acorda num piscar de olhos, não importa se é final de semana ou não. Vota em velocidade relâmpago e mostra que sabe agir quando convém. Então, esse movimento escancarado, parcial e seletivo não passa mais despercebido. O povo enxergou. E é exatamente aí que a direita se considera vitoriosa, porque na formação da consciência popular não é mais possível esconder que há um esforço condenado para sufocar qualquer resistência no sistema atual. Então, a cada ação do STF contra Bolsonaro, cresce a percepção de que estamos diante de um tribunal político e não de justiça. Então, a mídia pode até tentar trazer de uma outra forma, mas o brasileiro comum, a direita entende que já entendeu o recado. Quando é para salvar os amigos do rei, o STF pode até dormir, mas quando é para perseguir adversários, parece que ele busca correr. Então, é por isso mesmo que, com a versão da decisão da Câmara, a direita ganhou o jogo mais importante, que é o da opinião pública. A indignação com os abusos e com os 2 pesos e 2 medidas já ultrapassou os limites. E virou conversa de mesa de bar, de família, de trabalhadores cansados de ver a justiça sendo usada como ferramenta política. E aí que está a verdadeira força da direita. O que vocês acham? Vocês concordam com essa teoria da direita ou não? Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até logo.